Meu bom dia a Tá. todos, para aqueles que vieram hoje para mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. Eu sou Karen Prediger, coordenadora do Centro de Estudos, e hoje nós temos como convidada Maria Carolina Fernandes, que vai trazer um pouco da sua experiência e da sua pesquisa relacionada ao trabalho escravo no Brasil, a um panorama contemporâneo sobre essa situação. Ela que traz a sua experiência como coordenadora de equipe na clínica do trabalho escravo e tráfico de pessoas da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, também é advogada, doutoranda e mestre pela UFMG, e também atuante nessa mesma área junto à OAB de Minas Gerais. Então, meu bom dia, Maria Carolina. E antes que tu comeces a apresentar esse tema tão atual para a gente, eu só vou pedir a todos que mantenham seus microfones mutados, né? E que podem fazer suas perguntas pelo chat, que serão oportunamente colocadas para a nossa palestrante de hoje. Posteriormente, nós teremos esse vídeo no canal da PGM do YouTube e peço a todos que sigam as nossas redes, porque sempre estaremos divulgando outras palestras de interesse de vocês, que são sempre abertas a todos, de forma que a PGM possa contribuir para que a comunidade em geral tenha acesso a esses temas tão atuais. Então, meu muito obrigada a todos hoje pela presença e desde logo passo a palavra então para Maria. Oi, Maria, bom dia, seja muito bem-vinda ao CEDIM e a palavra está contigo. Bom dia a todas e a todos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Agradeço a Karen, agradeço ao Cedim pelo convite para a gente conversar sobre esse tema que é tão relevante, infelizmente ainda tão atual. E por conta disso, a gente vai conversar sobre ele a partir de casos que aconteceram no ano passado, esse ano, conversar um pouco sobre conceitos, conversar um pouco sobre ferramentas, como que a gente pode trabalhar esse tema, como que a gente pode contribuir no combate ao trabalho escravo contemporâneo. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Separei alguns slides para nos guiarem. Vamos ver se eu consigo aqui. Está compartilhando? Assim? Certo. Acho que pode só deixá-la no modo amplo, sem as Inteiro. lâminas na lateral, ou como preferir. Deu certo? Isso, deu Tá, certo. maravilha. Bom, pessoal, então vamos começar conversando sobre a conceituação do trabalho escravo contemporâneo. Porque, inicialmente, quando a gente ouve falar sobre o trabalho escravo, nos vem à mente aquele trabalhador que é restrito de liberdade por meio de força física, por meio de grilhões, a gente pensa em açoites, a gente pensa naquela escravidão, período colonial no Brasil, que obviamente deixou muitas heranças negativas na nossa história, mas em termos de aval do Estado ficou no passado. Então a gente precisa compreender hoje o que é o trabalho escravo que ainda acontece apesar de a escravidão ter sido proibida no Brasil, porque ao longo dos anos houve uma sofisticação do que é o trabalho escravo, da utilização da mão de obra escravizada, porque obviamente a partir do momento em que o Estado deixou de corroborar o trabalho escravo, foi-se necessário aprimorar a forma de utilizar a mão de obra escravizada por quem assim já o fazia e continuou fazendo. Então a gente tem uma legislação que, embora seja do Código Penal, é uma legislação que ultrapassa o Código Penal em si e nos guia em todas as oportunidades, todos os momentos em que a gente precisa discutir sobre o trabalho escravo, nos guia, por exemplo, em processos trabalhistas, nos guia na autuação de trabalho escravo, guia então o Ministério Público do Trabalho, está em todas as esferas, porque é uma legislação que ela é referência tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E aí a gente vai entender por quê. O artigo 149 do Código Penal, ele prevê a caracterização de trabalho escravo não só
quando há restrição de liberdade por força física, por exemplo. Mas ele também prevê que condições degradantes de trabalho caracterizam o trabalho escravo. Então, a pessoa que é chamada para trabalhar num local sem. E aí ela vai morar lá, vamos supor assim, um trabalho escravo no campo, mas ela não tem água potável, ela não tem local para dormir adequado, não tem EPIs, né, equipamento de proteção. Então, todas essas características que constituem uma condição de degradância podem vir a caracterizar o trabalho escravo contemporâneo. Além disso, o artigo 149, ele prevê a jornada exaustiva, ou seja, o trabalhador que está ali todos os dias, 14, 15 horas, não tem horário de almoço, não tem tempo para descanso. Vamos supor, ainda que ele vá para casa, durma ali com a sua família, entre aspas, descanse em casa, no outro dia ele vai voltar e trabalhar mais 15 horas, e isso cotidianamente. Então, isso também pode ser caracterizado como trabalho escravo contemporâneo. Além disso, servidão por dívida, né? Então vamos supor que o trabalhador ele entra numa fábrica e aí ali o empregador ele entrega o uniforme e fala: agora você me deve R$ 200. Aí o almoço fornece ali uma marmita, agora você me deve mais 50. E com isso vai criando um caderninho de dívida que o seu empregado precisa trabalhar para pagar. E aquela dívida, obviamente, vai crescendo, ele nunca consegue pagar e vai ficando vinculado àquele compromisso. Isso também pode ser caracterizado como trabalho escravo, segundo o artigo 149 do Código Penal. Caso haja trabalho forçado, então aquela restrição física de liberdade, claro, também é o artigo 149. E se há retenção de documento, esse tipo de coisa que faz com que o trabalhador fique vinculado por não conseguir se identificar se sair dali, né? Também é trabalho escravo contemporâneo. Se for com criança ou adolescente, ou se for algum preconceito por motivo de raça, cor, etnia ou origem, isso ainda é majorado, a pena ainda é majorada de acordo com o Código Penal. Então a gente tem esse panorama que é utilizado para todas as esferas que discutem e que combatem o trabalho escravo contemporâneo no Brasil hoje. E aí, para a gente visualizar melhor como que isso acontece, porque às vezes dá uma sensação, mas isso aqui é caso raro, é esporádico. Então, para vocês visualizarem que, infelizmente, ainda é algo muito comum, muito corriqueiro, trouxe alguns casos que, que ou eu lidei diretamente, ou que vocês já devem ter visto na mídia, mas que é importante a gente retomar de forma mais aprofundada para visualizar tanto como que esse artigo 149 se aplica, como para visualizar todas as camadas, as possibilidades de escravização de pessoas ainda hoje, infelizmente. Certo? Bom, para começar, trabalho escravo doméstico. O trabalho escravo doméstico, ele talvez seja a forma de escravização mais parecida com a escravização do período colonial. Eu estava conversando com a Karen um pouquinho antes da gente começar, né, a nossa conversa aqui hoje, que a gente fica sabendo, chega até a mim como advogada da área, chega até a clínica onde eu atuo, ou então a gente vê notícias, né, de trabalhadoras resgatadas depois de passarem por 3 gerações de uma família, ou seja, elas foram escravizadas por 3 gerações, é uma vida, né? E aí a gente pode pensar, não, mas é um caso ou outro. Bom, trouxe até um número para ilustrar para vocês, né? Em 2021, 1.937 pessoas foram resgatadas. Dessas, 27 estavam em serviço doméstico. Se a gente considera que a maioria dos resgates eles são coletivos, né? Então, ou são no campo, ou em fábricas, empresas. Então, são vários trabalhadores resgatados de uma vez. E se a gente considera que no trabalho escravo doméstico, geralmente é uma só pessoa, então esse número é muito grande. Porque cada mobilização que a fiscalização do trabalho tem que fazer para encontrar, para chegar, para conseguir uma liminar para entrar na casa daquela pessoa, na casa daqueles empregadores, né, para fiscalizar, e aí a gente pega 27 para 1937 resgates no total. É um número muito grande. Isso nos leva também a pensar uma outra coisa. Será que não há ainda muito mais e a gente não consegue nem chegar? Porque como que a gente identifica um caso de trabalho escravo doméstico?
é muito difícil. Essas pessoas, geralmente, eu trouxe até o perfil das trabalhadoras resgatadas, né? Geralmente mulheres negras, de baixa ou nenhuma escolaridade, que advêm de condições de vulnerabilidade econômica. Elas estão nessas famílias há muito tempo, às vezes não, geralmente elas chegam novas e lá permanecem. Então, há aquele argumento de que é quase da família, quando é negra, a família é branca, é porque é a mãe preta. Então, tem toda essa questão que mistura o laço afetivo com o laço econômico, o laço de empregador e empregada. E aí, a gente, conversando sobre tudo isso, pode também haver uma sensação de, mas esse perfil aí foi traçado como? Essas características que estão no slide, como você chegou até elas? Bom, particularmente, eu estou fazendo uma pesquisa agora que é fomentada pelo Ministério Público do Trabalho. Estou fazendo essa pesquisa junto com 2 estagiárias da clínica e a gente está analisando os autos de infração sobre que ou em que houve, né, a caracterização de trabalho escravo doméstico nos últimos 3 anos. E essa pesquisa ainda está em andamento, então a gente ainda não tem números exatos, mas o que dá para ver facilmente, no começo da pesquisa a gente já conseguiu visualizar que, infelizmente, essa percepção ela se confirma na análise dos autos. São mulheres, na maioria negras, são mulheres que, na maioria das vezes, ou não tiveram oportunidade de estudo ou saíram da escola muito cedo, geralmente pobres, né? E aí, quando elas chegam nessas famílias para trabalhar, promessa às vezes ou de trabalho doméstico, ou como cuidadoras, babás, ou para cozinhar, qualquer uma das atividades que sejam do âmbito doméstico, né? Quando elas chegam a uma promessa de trabalho, como geralmente há, mas elas vão aos poucos, quando há trabalho escravo doméstico, né, elas vão aos poucos perdendo a sua relação com o mundo externo. Por quê? Porque a jornada é extenuante, porque a família proíbe de sair de casa, ou porque proíbe de ter um namoro, um relacionamento, fazer amizades. Então, essas pessoas, elas moram na casa da família, mas elas não são da família, porque elas não têm essa possibilidade do ir e vir que a gente tem de construir laços, de ir numa padaria, de ir caminhar sozinha, esse tipo de coisa que é comum, que é corriqueiro. E isso, obviamente, não é do dia para a noite, vai sendo tirado aos poucos. Um dia não pode fazer uma viagem que um namorado chamou, no outro dia o salário atrasou, aí no outro dia não recebe mais salário. E aí, não, mas pode deixar que eu. Você não sabe lidar com o seu dinheiro, né? Pode deixar que eu compre a comida para você, eu compro suas roupas, fica tranquila. Aí a pessoa vai ficando, aí chega a hora de aposentar. Pode deixar que eu te aposento, mas deixa que eu cuido da sua aposentadoria, viu? Porque você também não dá conta de cuidar. E com isso retém o benefício, a gente viu e tem visto nessa pesquisa muitos casos de retenção de benefício ao auxílio do Estado, por exemplo, famílias que aposentaram as empregadas e retiveram a aposentadoria, ou então o BPC, né, benefício de prestação continuada, ou o próprio auxílio emergencial, na época, também foi algo que foi retido, e isso vai acontecendo aos poucos. Então, vai havendo uma retirada contínua da individualidade e da personalidade dessas pessoas. E aí, na ocasião do resgate, né, quando a fiscalização chega à casa dessas famílias para conversar, para entender se realmente ali era uma situação de trabalho escravo, quais que são os argumentos recorrentes? Não, mas ela é quase da família. Mas a gente trata ela como a nossa mãe preta. Eu só cuido do dinheiro dela porque ela é muito avoada. E eu estou repetindo frases que eu li nos relatórios de fiscalização, nos autos de infração, né? Então, é uma série de fatores que fazem com que essas trabalhadoras percam a possibilidade de se construírem enquanto sujeitos. E isso, quando uma pessoa começa ali na adolescência ou no início da vida adulta e se perpetua, é fatal. É uma vida que vai e
E no momento do resgate, muitas coisas já ficaram para trás, muitas oportunidades já não tem mais volta. Então, eu trouxe aqui para vocês um caso que é o mais emblemático, mas não é tão distante dos outros que eu lidei e estou lidando nessa pesquisa e que a gente vê na mídia, que a gente, se pesquisar, se vocês jogarem aí no Google, vocês vão ver também, que é o caso de uma senhora de 84 anos que foi resgatada no ano passado, no Rio de Janeiro, depois de 72 anos de escravidão. Esse foi o resgate mais longo desde que o Brasil criou o sistema de fiscalização para enfrentar esse crime, que foi em 95. E foi uma senhora, na época menina, né? Ela nasceu na fazenda da família. E aí, com 12 anos, ela foi dada de presente para parentes dessa família. Aí, essa família, um faleceu, o outro mudou de casa, enfim, deram ela de novo para outros parentes. E assim foi ela por 3 gerações cuidando de uma mesma família. Como que a gente sabe que isso, na verdade, não é uma relação familiar, uma relação de afeto? Nem cama ela tinha, nem quarto ela tinha, né? Ela dormia no fim da vida, no fim da vida de escravizada, né, antes do resgate, ela dormia num sofazinho que ficava na antessala do quarto da sua empregadora, que também era uma idosa, porque ela era cuidadora dessa empregadora. Então, veja, ela com 84 anos foi colocada ali desde sempre, mas naquele momento estava naquela condição de cuidar de uma outra idosa. E aí, por que que ela especificamente estava cuidando da outra? Não era uma relação, não era recíproco, né? E aí, os laços, as características que a gente já conversou, a gente visualiza aqui muito claro. Mulher negra, analfabeta, não teve a possibilidade de ir para a escola, não fez amizades. Se a gente pergunta para ela sobre a família, ela não sabe dizer quem é a família dela, não tem contato nenhum. E tá num momento da vida em que há tantas fragilidades, certas coisas já ficaram, né? Possibilidade, por exemplo, de se relacionar amorosamente é uma coisa que é dificílima. A questão de saúde, ela tá totalmente debilitada. Amizades, o próprio contato com a família, possibilidade de ter filho, a gente não sabe se ela queria construir uma família nesse sentido. Isso tudo ficou, né? Uma vida que foi tirada, a possibilidade de uma vida que foi tirada dela, embora ainda viva, muita coisa ela não conseguiu viver. E aí eu trouxe aqui essa imagem para vocês verem onde ela dormia, que é essa cama, esse sofá, que era a cama dela, na antessala do quarto da senhora que ela cuidava. Hoje ela já foi resgatada, tá bem, mas está nessa situação que a gente conversou, né? Aí, um outro aspecto do trabalho escravo contemporâneo é aquele que acontece nas cidades, que ao comentar sobre o artigo 149, eu já passei rapidamente, mas vale a pena a gente adentrar um pouco mais. Porque o trabalho escravo nas cidades, ele é uma versão muito sofisticada, e aí quando eu falo as cidades, eu falo o coletivo, né? Não esse trabalho escravo doméstico que tem as suas nuances próprias. Mas o trabalho escravo nas cidades, quando ele é coletivo, que acontece em empresas, em fábricas, por exemplo, fábrica de tecido, né? A gente já vê muito na mídia. Esse trabalho escravo nas cidades, ele necessita de uma sofisticação, porque não dá para você, até dá, mas é muito mais difícil, mas não dá para uma empresa fechar um monte de trabalhador no meio de São Paulo e ficar lá achando que a vida inteira não vai haver uma denúncia, não vai haver alguém que vai conseguir escapar e denunciar aquela situação. Mas, infelizmente, há outras formas de escravização e, felizmente, o artigo 149 cobre essas formas. Por exemplo, a questão da coerção moral e econômica. Então, se você promete que vai dar um aumento para aquele trabalhador no fim do mês, caso ele faça as 15 horas diárias, e se você promete que vai tirar do salário dele uma parcela X, abusiva, obviamente, não estou falando de premiação comum que está prevista na CLT, né?
se você vai retirar desse trabalhador um valor, caso ele faça menos tempo de trabalho do que você empresa, né, tá autorizando, isso é um tipo de coerção. Se isso acontece cotidianamente, isso pode caracterizar o trabalho escravo contemporâneo. Jornada exaustiva. Se uma pessoa vai para casa dormir depois do trabalho, mas no outro dia volta e trabalha 15, 16 horas, e aí por conta disso ela não tem tempo de estudar, ela não tem tempo de lazer, ela não tem tempo de ficar com a família, ainda que ela vá para casa dormir, colocar a cabeça no travesseiro, ainda é trabalho escravo, porque só o fato de estar dormindo em casa não garante que ela tenha realmente liberdade no trabalho, né? O único tempo que ela tem ali são essas 15 horas de trabalho e depois sono, muito sono e cansaço. Então, isso também é um tipo de trabalho escravo. E isso que a gente vê acontecer muito nas cidades. E aí, curiosamente, não necessariamente esse tipo de trabalho escravo é informal. E aí eu entro no caso que eu represento lá na clínica alguns assistidos. Depois eu converso com vocês um pouco mais sobre a clínica, mas alguns assistidos que foram resgatados de uma situação de trabalho escravo, em que, na verdade, eles tinham carteira assinada e que, na verdade, eles iam para casa e tinham família e tudo isso que a gente conversou sobre o que é o trabalho escravo nas cidades. Mas eles trabalhavam tanto que eles não conseguiam se aprimorar profissionalmente, que eles não conseguiam ter um lazer o fim de semana, que eles não conseguiam ver os filhos crescerem, ou então ter filhos, construir uma família. Era simplesmente trabalho, casa, casa, trabalho. E isso acontecia não porque eles, eu quero trabalhar mais, a empresa tá, beleza, então você vai fazer uma hora extra aqui essa semana para a gente cumprir nossa meta. Não, na verdade, era uma coerção diária, cotidiana, no sentido de que se você não cumprir essa meta, ou você vai ser mandado embora sem os seus direitos, ou vai ser tirado o seu salário, ou você vai sofrer uma punição X ou Y. Então, é um tipo de coerção que é moral. E quando a gente imagina, né, de uma relação empregatícia, ainda que não seja trabalho escravo, uma relação é, dentro da lei, sempre há uma disparidade econômica entre empregado e empregador. Quando a gente pensa uma relação abusiva, em que o empregador ele usa desse poderio econômico para coagir o seu empregado, a coisa fica muito mais complicada. E aí, esses trabalhadores que foram resgatados dessa situação, eles eram motoristas de caminhão de uma empresa que era contratada por uma grande marca de refrigerantes, que é tanto nacional quanto internacional, não é uma empresa internacional, mas atua aqui, para fazer o transporte. Era da região de Belo Horizonte e imediações. E esses motoristas eles tinham que carregar caminhão, descarregar caminhão. Eles faziam transporte de valores, então vamos supor, eles levavam os refrigerantes da fábrica até um supermercado. Aí lá eles próprios recebiam o dinheiro e eles tinham que levar esse dinheiro vivo até a fábrica, sem treinamento de segurança, e muitos deles eram assaltados, sem possibilidade de recusar esse tipo de serviço, embora não fosse o serviço deles, que na verdade era só dirigir o caminhão, e somado a tudo isso, a questão da jornada exaustiva, todos trabalhando 15, 16 horas diariamente. Então, isso também é um tipo de trabalho escravo contemporâneo e também está previsto no artigo 149 do Código Penal. E aí, um destaque, né? O artigo 149, ele não exige, então, que todos aqueles requisitos estejam presentes numa única relação. Tem um ou ali. Então, só a jornada exaustiva ali, nesse caso dos motoristas, por si só já fez a caracterização. E por isso que quando a fiscalização do trabalho foi lá, identificou tudo isso que eu estou contando para vocês, foi lavrado ali o auto de infração, foi caracterizado o trabalho escravo. A empresa depois assinou um termo de ajuste de conduta, o que é uma possibilidade depois da fiscalização, mas naquela ocasião houve a caracterização do trabalho escravo. Bom, depois a gente chega no caso do trabalho escravo no campo. E aí vocês, provavelmente, vocês quando eu digo, né, da região aí, de Porto Alegre,
e no Sul em geral, viram recentemente situações da região que infelizmente aconteceram esse ano passado, de trabalhadores resgatados com escravização no campo. O que a gente vê comumente nesses casos? A gente vê o tráfico de pessoas, pessoas se deslocando de outros estados para o estado em que elas vão trabalhar por promessas, né? A partir de promessas de salários melhores, de promessa de dinheiro rápido ou de algum dinheiro. De novo, aquela previsão, aquela caracterização de quem é esse tipo de trabalhador se repete na questão racial, infelizmente. A gente vê a maioria dos trabalhadores que se deslocam são jovens negros no campo, né? Agora falando de campo, são homens jovens negros. E, e aí, com essas promessas, eles chegam em locais de escravização sem saberem como vai ser. Esse tráfico, esse transporte de pessoas, ele acontece muitas vezes por ônibus que são fretados pelos empregadores que estão esperando esses trabalhadores. E esses ônibus, eles vão passando em várias fazendas. Vamos dar o exemplo da maçã, né? Que é um que aconteceu recentemente aí na região, em São Joaquim, no caso. Havia um ônibus, ou mais de um ônibus, que era fretado e ele vinha do Nordeste, de alguns estados do Nordeste, e aí ele tinha já uma rota, ele ia passando em várias fazendas do Sul e oferecendo os empregados. Ah, quanto você quer? Quero 4. Então, R$ 500 por empregado. E aí aquele empregado já descia na fazenda com a dívida de R$ 500 pelo transporte. E ali já começava a situação de exploração. Obviamente não são todas as fazendas, né, que acontece situação de escravização, mas aqui eu estou dando um exemplo da informalidade e da precarização dessa contratação de mão de obra, porque é algo comum em alguns tipos de atividade no campo, alguns tipos de produção. E, e aí a gente vê uma série de situações que fazem com que esse trabalho seja tão precário. Ausência de EPI, por exemplo. Muitos trabalhadores eles não recebem luvas, não recebem capacetes, não recebem botas, ou o que for necessário ali para auxiliar no dia a dia. Por exemplo, os trabalhadores da laranja, né, quando eles vão fazer a colheita de laranja, o pé de laranja é muito alto e eles não recebem sequer um equipamento adequado para subir até as árvores. É uma escada baixa, então eles têm que ficar na ponta dos pés. Eles não têm nenhum equipamento para guardar as laranjas, então eles vão colocando em sacolas que eles colocam nas costas. E aquilo vai ficando pesado, não é nada ergonômico. E debaixo de sol, sem óculos, sem luva. Então, esse é um tipo de ausência de EPI e que pode ocasionar até acidente de trabalho, doença ocupacional e pode caracterizar por degradância o trabalho escravo. A ausência de condições sanitárias adequadas também é uma característica que pode vir a caracterizar o trabalho escravo. Por exemplo, esses trabalhadores que foram resgatados das colheitas de maçã, eles relatam, aí se vocês pesquisarem, vocês também conseguem visualizar várias matérias. Uma agência que eu gosto muito é o Repórter Brasil, que é uma agência de jornalismo investigativo especializada em trabalho escravo. E lá, em outras matérias, há relato de que esses trabalhadores, eles tinham que tomar uma água que vinha de um córrego, um espaço ali aberto em que a água era turva. Eles estavam ficando doentes, eles tomavam banho nessa mesma água, então eles estavam ficando com micose, com doença de pele. Os locais para eles dormirem, né, eram locais, eram colchões muito finos, sem lençol, sem nada, os alojamentos super precários, então aquele frio da região, os alojamentos não davam conta. E e tudo isso vai levando à vulnerabilização cada vez maior daqueles trabalhadores, que não necessariamente eram obrigados a permanecer ali, mas como que eles vão embora? Se eles estavam devendo, se talvez o documento nem estivesse mais com eles, se eles não tinham nem roupa adequada para enfrentar um caminho a pé, por exemplo. E aí a gente pode se perguntar, mas tá, por que eles iam então? Aí eu já aproveito para indicar para vocês um documentário que ilustra bem a resposta. Precisão. Esse documentário ele trata da relação
de vários trabalhadores, da situação de vários trabalhadores que foram resgatados de situação de trabalho escravo e acabaram um ou outro voltando para condições desse tipo, parecidas. E aí eles foram perguntados, mas por que você voltou? Você sabe que é proibido, que isso te prejudica, que você não precisa passar por isso. Aí ele fala, não, eu voltei por precisão. Se eu não aceitar esse tipo de trabalho, e aí obviamente não foram exatas essas palavras, mas a resposta é, se eu não aceitar esse tipo de trabalho, aqui onde eu estou eu não consigo alimentar minha família, eu não consigo me alimentar, e se eu for estudar, eu não consigo colocar comida na mesa amanhã, nem hoje à noite. E a gente pensa assim, ah, mas esse trabalhador, ele pode então fazer uma faculdade, buscar uma vida melhor, mas são quantos anos de faculdade até ele conseguir receber uma contrapartida? E o estômago aguenta até lá? Então, a desigualdade social também é um fator que a gente tem que levar sempre em conta para falar de trabalho escravo contemporâneo. E aí, eu trouxe para vocês o exemplo de trabalhadores da cana-de-açúcar, que isso aqui é um resgate que aconteceu no ano passado, e um desses trabalhadores, a esposa dele, hoje é minha assistida na clínica. O que aconteceu nessa situação? Eles foram contratados por a gente chama de gato, né? Aquela pessoa que faz a intermediação entre a fazenda e a empresa que está comprando os produtos dessa fazenda, digamos assim. Então, é aquela que está sendo beneficiada indiretamente. E aí, nesse caso, esses trabalhadores foram contratados por um gato, eles vieram do Maranhão para Goiás, para trabalhar numa fazenda de cana-de-açúcar, sem EPI, jornada exaustiva. Eles não tinham onde dormir de forma adequada, então vocês conseguem ver aí na foto um colchão, que era onde eles dormiam, eles se revezavam em espaços como esse. Ali na outra foto a gente consegue ver um tanque bem precário, onde eles lavavam as coisas, cozinhavam o que dava, né? Preparavam a comida como dava. Essa foto deles de chinelo é algo que era corriqueiro ali no dia a dia, porque nenhum deles tinha EPI. E aí isso leva a uma situação que infelizmente foi a fatal e que me levou a representar a esposa de um desses trabalhadores hoje. Porque um desses trabalhadores, ele cortou o pé trabalhando na cana, avisou o gato, né, aquele que fazia a mediação ali com o fazendeiro, e o gato falou, não, isso é um corte, pode continuar trabalhando, não vai acontecer nada. E com isso ele foi passando mal, passando mal, passando mal, foi ficando cada vez mais doente, até que o gato viu que ele não tinha mais condição de trabalhar, falou, tá, vou te levar para a rodoviária, você volta para sua cidade, no Maranhão. E colocou ele na rodoviária. Essa foi a única razão, colocou ele no ônibus, né? Essa foi a única razão pela qual ele conseguiu sair daquela fazenda. Porque qualquer demanda que outros trabalhadores, eram 18 trabalhadores, se eu não me engano, qualquer demanda que algum desses 18 tinha sobre ir para a cidade, para qualquer coisa, comprar alguma coisa, passear, enfim, esse gato proibia. Então, nesse caso, havia também uma restrição de liberdade que era física, né? E, e aí colocou ele no ônibus e mandou ele para a cidade dele. Chegando lá, ele foi direto para o hospital e, infelizmente, porque não tratou rápido desse corte, ele teve uma infecção generalizada e faleceu. E esse trabalhador, ele tinha 20 e poucos anos. Ele deixou uma esposa também de 20 e poucos anos e duas filhas crianças. E, e aí, por conta dessa saída dele, ele conseguiu denunciar e a fiscalização conseguiu chegar até esses outros trabalhadores e autuar a fazenda e também a usina que era beneficiada por essa produção, esse corte de cana, extração de cana. Mas já foi, né? Ele já faleceu. A esposa dele conversa diretamente comigo quase todos os dias, me mandando áudios de muita angústia mesmo, porque ela está numa situação muito precária. E é uma sensação que, tanto como profissional quanto pessoalmente falando, é uma sensação de impotência, porque
O que ela realmente queria era não ter perdido o esposo, ela fala isso diariamente, mas a gente vê exatamente o motivo pelo qual ele teve que sair do Maranhão para ir buscar condições de vida nessa fazenda com promessa de um salário melhor. Ele tinha 2 filhas, ele tinha uma esposa, e todos muito pobres. Então é sempre uma questão de desigualdade social, de pobreza, precariedade. Infelizmente, não posso nem dizer que de vez em quando, às vezes acontece esse tipo de fatalidade. Então esse é um caso que ilustra aí a situação, o caso, a consequência mais fatal do trabalho escravo, né? E aí aqui eu trouxe imagens que talvez vocês já estejam mais familiarizados, porque é da região, e aí sai mais na mídia, né, quando é mais regional assim, mas são as imagens dos trabalhadores das colheitas de maçã, que a gente já conversou um pouco sobre o porquê que houve a caracterização do trabalho escravo, mas com as imagens fica mais fácil, fica mais factível de entender. Era ali que eles dormiam, nessa primeira imagem, todos juntos, esses colchões que não tinham lençol, eram colchões muito finos, então a umidade chegava mais fácil. Dá para ver que ali a construção dos alojamentos não é uma construção feita para suportar o frio, né? E, e aí ao lado a gente vê como que eles lavavam as roupas, como que eles viviam todos juntos, então individualidade zero, possibilidade de realmente esquecer o trabalho enquanto tem aquele momento que é para ser de descanso zero também. E na terceira foto a gente vê a imagem da água que eles bebiam, que eles tomavam banho. E cujo argumento da fazenda é que era uma nascente. Mas isso depois foi analisado pela fiscalização e foi possível ver que realmente não era uma água potável nem própria para banho. Bom, esses casos, eles conseguem ilustrar de alguma forma o trabalho escravo como algo que se manifesta de inúmeras maneiras. E, e a gente consegue ter algumas imagens, mas a gente não consegue chegar num. A gente não consegue visualizar ainda todas as possibilidades de trabalho escravo. Porque muitas delas a gente nunca vai ficar sabendo. Ou porque as pessoas trabalham num lugar muito ermo e aí é difícil voltar para denunciar, ou é difícil alguém visualizar para denunciar, ou então porque há essa questão de laço familiar, uma servidão por dívida de gratidão, que é o caso do trabalho escravo doméstico, ou então essa situação de trabalho escravo na cidade, em que nem mesmo os trabalhadores imaginam que eles estão numa situação tão errada assim que vem a caracterizar trabalho escravo, porque eles vão para casa, eles podem descansar, eles têm a sua liberdade, entre aspas. Então, a gente consegue visualizar, infelizmente, as muitas nuances do trabalho escravo contemporâneo, mas, por outro lado, também consegue visualizar que o artigo 149 está preparado para abarcar essas nuances, certo? E aí, passado isso, vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente precisa, então, fazer para aprimorar o combate ao trabalho escravo no Só um Brasil. pouquinho, o áudio acho que está um pouquinho prejudicado. Eu só vou pedir, eu acho que Isabela, que acabou de entrar, que mute o seu áudio, por favor. Vamos ver se melhora. Aqui tá certinho, né, Karen? Beleza. Tá bom. Então, pessoal, o Brasil hoje ainda é referência sobre trabalho escravo. Quando a gente conversa sobre trabalho escravo fora do país, por exemplo, muitas pessoas, muitas instituições que estão preocupadas com o combate ao trabalho escravo se impressionam com o artigo 149 e tentam, de alguma forma, transpor isso para a própria realidade. Porque o artigo 149 ele está muito atual em relação ao que ainda acontece de exploração de mão de obra escravizada hoje no Brasil. E então a gente é um motivo para a gente comemorar, é um motivo para a gente ficar orgulhoso da nossa legislação. Porém, não é suficiente, porque a gente sabe que por mais que haja legislação e haja uma fiscalização forte
e a Auditoria Fiscal do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho estejam muito engajados nessa luta, no combate, tudo, a fiscalização ainda é muito difícil. O Brasil é um país gigantesco, né, proporções continentais. E aí, como que a gente consegue aprimorar o combate, então? Já que é muito difícil para o Estado sozinho fazer esse tipo de trabalho e erradicar realmente o trabalho escravo no Brasil. A gente consegue, a gente consegue aprimorar a partir do debate da responsabilidade na cadeia produtiva. Então, o que é a cadeia produtiva? Vou pegar o exemplo do café, que é um produto aqui de Minas Gerais muito comum, né? A cadeia produtiva é todos os passos em que o café vai passar até chegar ao consumidor final. Ele vai ser produzido numa fazenda, num sítio aqui no interior de Minas Gerais. Aí esse produtor, ele vai levar o seu café até uma cooperativa. Essa cooperativa vai juntar o café dele com mais de vários outros produtores e vai entregar até uma empresa que vai fazer o ensacamento, que vai fazer a primeira comercialização, vai enviar para uma outra empresa que vai enviar para fora. Aí vamos pensar ali na Alemanha, que é a segunda maior consumidora de café, a segunda maior importadora de café brasileiro. A Alemanha, ela vai receber o café, vai talvez colocar a sua logo ali, sua marca, e vai comercializar para chegar no consumidor final, que é um alemão, por exemplo. E o que a Alemanha tem a ver com isso? Quando a gente conversa sobre responsabilidade na cadeia produtiva, a gente tem que entender que não só a empresa o produtor, o empregador, que está se beneficiando da mão de obra escravizada vai ser responsabilizado, como também todas aquelas empresas, aquelas pessoas jurídicas que receberam ou de alguma forma se beneficiaram daquele produto. Então, lá na Alemanha, quando a empresa importa o café do Brasil, ela vai se preocupar com o trabalho decente aqui no interior de Minas Gerais, na produção no plantio, na colheita desse café. E aí é uma benevolência dessa empresa se preocupar? Claro que não, né? É uma lei que foi criada na Alemanha, entrou em vigor esse ano, mas demonstra a tendência internacional, principalmente europeia, que está surgindo, de que as empresas alemãs, elas têm que se preocupar com todas as etapas da cadeia produtiva. E aí, o que isso tem a ver com a gente novamente? As nossas empresas, os nossos produtores, que não se preocuparem com esse tipo de responsabilidade, com a prestação de contas para as próximas etapas da cadeia produtiva, para as empresas que vão adquirir esse produto, que vão comercializar e que vão entregar ao produtor final, vão perder competitividade, vão ficar para trás. Então, se a gente não consegue convencer por uma questão ética e moral, a gente consegue convencer pela competitividade, porque a responsabilização na cadeia produtiva é uma tendência que está surgindo lá fora e está chegando no Brasil. E isso nos ajuda, é uma ferramenta muito poderosa para a cobrança, porque a gente não pode tirar a responsabilidade do Estado de forma alguma, mas é mais um mecanismo para que essas empresas que escravizam trabalhadores sejam obrigadas a regulamentar os seus trabalhadores, a prestar contas, a organizar documentos, a criar canais de denúncia. Então, a gente está vendo aí uma tendência que é internacional e que, de alguma forma, vai nos auxiliar. O Brasil, se não criar uma lei de responsabilização na cadeia produtiva, vai ficar para trás nesse sentido. A gente tem vários projetos de lei tramitando sobre o assunto, eu coloquei exemplo de alguns aí ao final. Nenhum, obviamente, está a ponto de ser votado, mas é uma discussão que está em pauta. E essa discussão, daqui a uns anos, vai ser inevitável. Então, é mais uma forma de responsabilização desses empregadores. E aí eu trouxe para vocês algumas ferramentas, que talvez alguns já estejam familiarizados, outros não, mas é bem importante a gente ter em mente fácil assim. Se precisou falar sobre o tema, essas ferramentas têm que vir à mente, porque elas são muito efetivas. A primeira delas
é o Radar City, que é um site da Inspeção do Trabalho, e é um site que ele reúne dados não só de trabalho escravo, mas de inspeção do trabalho em geral, todos os anos, desde o início do trabalho da inspeção. E aí, se vocês entram nesse site, eu coloquei ali o link embaixo, se vocês entram nesse site e clicam em trabalho escravo ou trabalho escravo e tráfico de pessoas, enfim, o recorte que quiserem, dá para selecionar, para visualizar os números, né? Por atividade empresarial, por localização, por ano. Então, dá para ver que região do país teve mais resgates, dá para ver que cidade. E aí, com isso, a gente consegue ficar mais familiarizado com a realidade do trabalho escravo no Brasil hoje. Ver que realmente, infelizmente, não é um caso isolado, mas está recorrente e em uma ou outra atividade comercial, atividade empresarial, isso se manifesta de forma mais corriqueira. E aí eu trouxe também um outro site, que é o Sistema IP, que é um site que foi criado também pela Inspeção do Trabalho, em parceria com a ONU Brasil, para denúncia de trabalho infantil, porque o trabalho infantil em alguns espaços de escravização do trabalho, ele é muito comum, às vezes vai a família inteira trabalhar num local de forma precária e a criança também trabalha. Então esse site foi criado para focar nas crianças que estão trabalhando. E por fim, o site do Ministério Público do Trabalho, que ali no segundo item, né, Smart Lab, depois denuncie. Aí quando a gente clica em denuncie, ele já direciona para a gente selecionar qual estado que a gente quer fazer a denúncia e a partir dali fazer a redação da denúncia. Vem também uma orientação, se eu quiser ligar, se eu quiser ir até determinado local para fazer a denúncia, vem todas as instruções. Então são ferramentas que qualquer espaço de conversa sobre trabalho escravo, sobre tráfico de pessoas, também é interessante fazer a propagação dessas ferramentas. E aí, para finalizar, eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito da clínica onde eu trabalho, porque é uma experiência que é pioneira no Brasil, mas que pretende fazer a construção de uma rede, pretende essa construção de uma criação de clínicas por todo o país especializadas no combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. Então, a clínica da FMG, né, chamada Clínica de Trabalho Escravo, Tráfico de Pessoas da FMG, é um projeto de extensão que já existe há quase 10 anos na faculdade e foi criado para trabalhar em diversas frentes o tema do trabalho escravo contemporâneo e do tráfico de pessoas. Quais que são as frentes de atuação? Aliás, vou falar primeiro a equipe. Como que funciona a equipe? Nós temos 2 coordenadores, que são professores da Faculdade de Direito. Nós temos 20 estagiários, que são graduandos lá da faculdade também, e nós temos 3 advogadas, que são uma delas, 2 deles, né, o mestrandos da faculdade e, meu caso, doutorando ali da faculdade. Então, de alguma forma, a gente tem vínculo com a universidade, mas a ideia é que a gente consiga cada vez mais trazer pessoas que queiram contribuir, ainda que não tenham esse vínculo direto. Então, tem um vínculo não necessariamente com a faculdade, mas tem um vínculo com a clínica. E por isso que a gente está pensando parcerias e construção de novas clínicas também. Aí nós fazemos assistência judiciária gratuita. Então, os assistidos, eles vão ser acompanhados do início ao fim do processo sem nenhuma cobrança, sem honorários, nem nada, porque a ideia é realmente auxiliar, assistir essas pessoas que já vêm de uma situação tão precarizada que é o pós-resgate, né? E aí, a partir disso, a gente faz o ajuizamento da ação trabalhista, participa de audiência, negociação de acordo, realmente todo o processo até o assistido receber aquela indenização. Nossos projetos, né, como que a gente atua nas outras frentes, porque considerando que é um projeto de extensão, a gente também leva em conta o tripé de ensino e pesquisa, além da extensão, ensino e pesquisa. Então, a gente tem projetos que são construídos paralelamente à assistência judiciária gratuita. O primeiro deles, que eu acho que é o mais relevante para levar o debate para outros espaços, é o projeto Escolas. A gente tem um grupo de estagiários específicos que faz parte desse projeto e visita escolas no Brasil todo, mas principalmente em Minas Gerais, que já é um país, né? Já essas pessoas visitam as escolas
obviamente com uma conversa prévia, um agendamento e tudo, para fazer um treinamento, um debate sobre trabalho escravo contemporâneo, tráfico de pessoas com crianças e adolescentes. A ideia é que a gente consiga construir esse debate que nós estamos tendo aqui hoje, também com jovens, também com crianças, de forma acessível, de forma fácil de ser compreendida, porque informação é a chave, né? Se essas pessoas estão ali nesse debate, entendem o que é o trabalho escravo, e vem um vizinho que tem uma trabalhadora escravizada, e de repente, nossa, ali é uma situação de trabalho escravo, é uma forma de contribuir com a denúncia, contribuir com a fiscalização. Da mesma forma, é uma maneira de ensinar para que isso não se repita. Então, a gente tenta fazer esse trabalho de base, digamos assim, que é o Projeto Escolas. Nós também temos um grupo de estudos, que ele é aberto ao público em geral, e ele é conduzido também por estagiários que são especificamente desse projeto. Então, são estagiários bastante competentes para discutir sobre o tema, e a gente chama palestrantes especialistas na área, cada semana um palestrante, para poder debater alguma especificidade da questão. Por exemplo, chamar um auditor para ele explicar exatamente como acontece a fiscalização, como é que chega no local, quais que são as dificuldades, quais que são as abordagens mais corretas, e a partir disso fazer com que a, a compreensão do trabalho escravo fique mais próximo da gente, como se o trabalho escravo, fazer com que o trabalho escravo deixe de ser algo assim, tá tão longe de mim, tão longe da minha realidade, né? Então, a gente tem o grupo de estudos para isso. Nós temos a mídia, né, o projeto Mídias, que é para tentar propagar o debate na internet, nosso Instagram, LinkedIn, YouTube. E aí, paralelamente a isso, nós temos pesquisas que são desenvolvidas de forma com prazo determinado, mas que são pesquisas de análise de documento, autos de infração, de construção de bibliografia. Então, nós temos já alguns livros publicados. E aí, a partir disso, a gente já está desenvolvendo um trabalho de construção de novas clínicas. Então, nós fizemos uma parceria com o GEFENS, que é o Fundo Global para a Erradicação do Trabalho Escravo Moderno, que está financiando esse trabalho, porque a clínica é um trabalho voluntário, né? Então, a gente é financiado sempre por instituições externas. E aí a gente, em parceria com o GEFENS, está fazendo parcerias com clínicas, aliás, desculpe, com professores, com servidores de outras instituições que têm a intenção de construir clínicas em seus espaços. Então, por exemplo, aí no final do mês a gente vai para Belém para fazer uma capacitação de professores que querem construir uma clínica na universidade, mas têm curiosidade, têm interesse de saber como que é o dia a dia, como que é na prática. E aí a gente vai lá para mostrar realmente em mais detalhes, fazer um treinamento sobre a nossa atuação. Então, a ideia é que a gente possa contribuir com o combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas no Brasil todo. Hoje a clínica consegue atender mais a Minas Gerais, né, por uma questão geográfica mesmo, mas como com a chegada das audiências online, desde a época da pandemia, a gente tem assistido também pessoas de fora, por exemplo, essa assistida do Maranhão, né, que perdeu o marido na cana-de-açúcar. E aí, conversando com a Karen antes da nossa fala aqui, ela perguntou como que essas pessoas chegam, eu até coloquei esse tópico depois para explicar para vocês. Hoje a gente tem parceria com o Ministério Público do Trabalho, tem parceria com a Auditoria Fiscal do Trabalho, com a Defensoria Pública. Então, quaisquer casos que chegam, que de alguma forma possa haver caracterização de trabalho escravo ou que já tenha havido, eles já encaminham para a clínica. E aí a gente faz uma conversa inicial com os assistidos para entender se realmente houve a situação de trabalho escravo ou semelhante. Ou então, quando já houve o auto de infração caracterizando o trabalho escravo, a gente já dá andamento na petição, mas sempre em contato muito direto com os assistidos, porque a ideia é que não haja burocracia, que seja uma assistência realmente próxima daquele trabalhador, para que ele se sinta acolhido, porque muitas vezes a sensação que a gente tem em relação ao trabalho escravo é de punibilizar, de punir quem praticou o crime.
mas às vezes fica um pouco de lado aquele trabalhador. Então, a nossa ideia é focar na vítima, é focar naquele trabalhador que foi resgatado para que o pós-resgate seja um pouco menos traumático. E, bom, pessoal, com isso eu me despeço, eu agradeço muito pelo convite, agradeço a Karen, a toda a equipe do Cedim, estou muito feliz de estar aqui hoje e estou à disposição para a gente conversar, para quaisquer dúvidas, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Maria. Eu acho que foi um panorama bem generoso, assim, que tu passaste, acho que bem abrangente. E eu até queria um pouco abrir esses comentários, essas perguntas. Já temos várias perguntas aqui no chat também, mas eu queria abrir com essa parte final que tu colocaste de foco na vítima. Tu poderias dar algum exemplo assim de como é feita essa reinserção? Ou, por exemplo, eu não estou apropriada daquele caso da idosa de 84 anos. Existe alguma política pública já construída para onde pode ser encaminhada essa pessoa para ela ter ainda um pouco de vida após esse resgate? Para ela poder ter algum tratamento de saúde psicológico, para ter algum tipo de acolhimento. Esse eu acho que é o maior desafio. Infelizmente, há ainda muita dificuldade em acolher, em reinserir o trabalhador resgatado. A gente pega um exemplo prático, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas são fantásticos, então talvez vocês tenham visto o caso da Madalena, que foi uma trabalhadora escravizada, situação de trabalho escravo doméstico, que ficou 30 anos nessa situação, na cidade de Patos de Minas, e, e aí foi feito o resgate, né, com todas essas nuances que eu falei com vocês, uma mulher negra, analfabeta, sem contato com a família, sem amizades. Então, para onde que essa mulher iria depois do resgate? E aí, primeiramente, ela foi levada a um centro de apoio que acolhia também pessoas com problemas com alguma droga, com álcool, pessoas em reabilitação. E é um tipo de acolhimento que é diferente. Uma pessoa que está buscando uma reabilitação é uma pessoa que precisa de cuidados diferentes de uma pessoa que foi é, resgatada depois de 30 anos ali, sem acesso aos seus direitos básicos, né? Então a Madalena não se adaptou. E aí o que aconteceu? A assistente social do local ficou com tanta pena e tão se sentindo tão responsável pela Madalena que levou a Madalena para casa. E isso é uma história pública, elas já palestraram sobre isso na clínica, então, inclusive, se vocês quiserem pesquisar, tem no YouTube gravado. Ela levou a Madalena com uma ideia assim de que a indenização viria rápido e aí eles conseguiriam um espaço para a Madalena morar, mas não veio rápido e a Madalena ficou um ano morando com essa assistente social. Hoje elas são amigas, né? Mas podia ter dado muito errado. E porque essa assistente social levou a responsabilidade para a vida dela e aí toda essa reinserção de direitos que reinserção na sociedade, compreensão dos próprios direitos que a Madalena teve que passar, aconteceu ali na casa da assistente social. Então ela foi aprender que ela podia negar e aí de repente ela não sabia muito bem ainda sopesar como negar e aí teve toda uma questão de entender sobre sim e não, sobre agressividade, sobre respeito, e tudo isso aconteceu na casa da assistente social. É uma história superada, né? Mas é uma história que aconteceu. E, e aí hoje a Madalena mora na casa, num apartamento que veio da indenização, ela tá bem, tá feliz, fala muito bem, aprendeu, tá dando várias palestras, então é uma pessoa que conseguiu, felizmente, recuperar a sua integridade, digamos assim. Mas o pós-resgate é ainda muito precário. Isso é uma ilustração. Os trabalhadores, depois que são resgatados, eles são levados para o SUS, né, para fazer um primeiro atendimento, ver se há uma situação de violência física, alguma doença, algum acidente de trabalho, algo que precise ser corrigido, e são encaminhados para não eles em si, mas é lavrado o auto de infração, depois é aberta uma ação civil pública. A partir dali, a empresa ela
sofre as sanções e a partir dessa ação civil pública fica mais fácil de a gente entrar com uma reclamação trabalhista, que aí seria a indenização direta para o próprio trabalhador, porque aí a gente tem materialidade para discutir o caso como trabalho escravo, né? E aí a sessão trabalhista, quem é da área sabe que dura pelo menos 2, 3 anos se a gente contar com um empregador que que esteja disposto a colaborar. A gente tem na clínica casos de empresas que já assinaram TAC, que estão dispostas a mudar. Por exemplo, esse caso dos motoristas de caminhão mesmo, as ações trabalhistas que a gente tem, eles pagam direitinho e tudo. E a gente tem casos de trabalhadores que estão esperando uma execução frustrada na Justiça do Trabalho e a empresa não está nem um pouco disposta a pagar. E aí, nesses casos, a gente tem que contar com espaços da sociedade civil, com instituições da sociedade civil que estão dispostas a fazer o acolhimento. Porque não é nenhuma, eu não falo com nenhuma alegria, assim, esse caso da assistente social que ajudou a Madalena, não porque não tenha sido nobre da parte dela, foi incrível, né? Mas porque é uma pena que o Estado não tenha conseguido fazer com que a Madalena fosse acolhida sem a necessidade de uma pessoa ali colocar a sua casa à disposição de uma resgatada. Então, cara, infelizmente, não há ainda um espaço, um lar de acolhimento, não há uma, um, um local que essas pessoas possam ficar. E aí essa questão de perder os laços familiares é muito preocupante, porque às vezes a pessoa não quer nem saber da família, mas não, mas eu não falo com a minha família há 30 anos, o que eu vou fazer lá? Vou ser um encosto na casa dela? Tem um caso de auto de infração que a gente analisou nessa pesquisa que eu mencionei, né, de trabalho escravo doméstico, que a trabalhadora ela não queria sair de casa, da casa que ela era escravizada. E aí no relatório, ela tinha 75 anos, se não me engano. E aí no relatório da psicóloga, a psicóloga orientou a não tirar. Por quê? Porque o pior já tinha ficado com outras pessoas da família. Agora ela morava com uma outra senhora que também era empregadora, que não pagava nada, toda aquela situação, mas pelo menos, digamos assim, não a xingava, não tinha uma questão moral. E aí pensou, se tirar essa senhora da única pessoa que ela tem ainda um laço afetivo, ainda que seja um laço problemático, e colocá-la num abrigo, numa casa de idosos, por exemplo, talvez seja muito mais prejudicial. Então, geralmente acontece o resgate, e aí depois é conversado. Mas nesse caso especificamente, para vocês terem noção do quão ainda é discutida essa questão do pós-resgate, essa trabalhadora ficou. Os empregadores foram responsabilizados, eles tiveram que pagar as verbas, começar a pagar o salário, tudo, mas ela continua a morar lá. Então, não há uma. Até tem a questão que o idoso, à medida que o tempo passa, as características psicológicas dele tendem a rejeitar mudanças muito bruscas, né? Ele prefere ficar onde ele está. Então, tem esse complicador também, que tem que entender a realidade psíquica do idoso. Nem todo idoso como é que é o dono do Pão de Açúcar lá, que mergulha e tudo mais, né? Exato. Olha só, eu vou passar algumas perguntas, tem até um comentário que eu vou passar, porque ele tem relação com essa questão da reinserção, que a Lara de Azevedo, ela diz assim, mais a título de curiosidade, sobre a necessidade de reinserção dessas vítimas no mercado de trabalho. Atualmente tramita o PL 789 de 2023, que prevê a possibilidade de reserva de um percentual mínimo nos editais de licitação para a contratação de pessoas retiradas de situação análoga de escravo. Um pouco complexo isso, né? Uma iniciativa recente, porque eu, pelo menos, trabalhei muito tempo em licitação, eu não vejo muito bem como operacionalizar essa contratação. Se é uma empresa que abre vagas, né? Talvez seja isso e torne, digamos assim, ela um fornecedor preferencial, um prestador de serviços preferencial para o poder público. É um início, eu acho, né? Que talvez suplante um pouco, porque hoje em dia a gente tem aquela mera declaração de que não explora trabalho infantil e de que cumpre leis trabalhistas e tudo mais, que muitas vezes
é uma declaração e uma certidão que vem, muitas vezes calcada até na impossibilidade da fiscalização atingir a todos os lugares onde isso acontece. Então, é um pouco inócua essa situação nas licitações, né? Mas são as iniciativas, é o que temos para o momento e que mostra o quanto a gente tem que avançar. E eu vou agora ver a primeira pergunta que veio da Bárbara Nobre de Souza, que é a nossa residente, e ela te cumprimenta e diz assim: qual o impacto da terceirização nos casos de trabalho análogo à escravidão? Seria possível verificar uma maior dificuldade na responsabilização? Na mesma linha, a terceirização tornou-se um obstáculo para a atuação das associações e sindicatos? Será que os sindicatos eles e as associações não conseguem vislumbrar que existe um trabalho escravo? Por exemplo, eu lembro do exemplo recente também que tivemos nas vinícolas, né? Onde nós temos cidades altamente produtivas, com muito comércio, muita indústria, cidades muito ricas aqui do Rio Grande do Sul, e onde teve a terceirização e basicamente parte das alegações da empresa é de que não sabia que o captador do serviço vinha buscar migrantes lá do Nordeste nessas condições de trabalho, né? É um pouco difícil. Sim, com certeza a terceirização é mais um obstáculo no combate ao trabalho escravo, porque há a ideia de que uma cláusula contratual é suficiente. Então, aquela empresa que é a tomadora do serviço coloca uma cláusula ali de que a empresa prestadora se responsabiliza a cuidar dos seus trabalhadores, a prover documentação, a prover todas as verbas necessárias, e não havendo ou a rescisão contratual, ou previsão de multa, enfim. E fica-se a expectativa em cima dessa cláusula. Mas, felizmente, o que a gente vê e tem visto na jurisprudência, não só na área de trabalho escravo, mas trabalhista em geral, é a questão da primazia da realidade sobre a forma, né? Então, não adianta haver uma expectativa sobre o contrato se, na verdade, aquilo não acontece de fato, o contrato não vai valer nada. E quando a gente fala de responsabilização de cadeia produtiva, a gente também fala sobre essa questão da terceirização e a necessidade de que as empresas tomadoras de serviço elas se preocupem e se responsabilizem e sejam responsabilizadas por aquela que presta serviço. Então, o dever dessa empresa que toma o serviço não é só uma cláusula, é estar presente, é abrir canais de denúncia, é realmente solicitar documentação, é conversar com os trabalhadores. E aí pode parecer um pouco utópico, mas é algo que está começando a acontecer. Justamente por conta dessa questão que é essa pressão internacional, né? Eu participei de um treinamento no mês passado, e foi um treinamento organizado pela Aliança pelo Combate às Cadeias Produtivas e Devida Diligência em Direitos Humanos, que é uma aliança que foi criada por várias instituições da sociedade civil voltadas ao combate ao trabalho escravo e ao trabalho decente. E foi um treinamento para a devida diligência nas empresas. Então, foi um treinamento focado para ensinar as empresas a lidar com esses trabalhadores nessa situação e a lidar com fornecedores, com prestadores de serviço que não estão dispostos a, a prover documentação, a regulamentar seus trabalhadores, né? E aí, uma das sugestões era a criação de canais de denúncia e canais de informação que falassem a linguagem do trabalhador. Porque acho que isso é um empecilho, né? Como levar a informação de forma que fique claro. E como que ela volta de forma clara também. E aí, o pessoal do GFENS, que é esse Fundo Global para a Erradicação do Trabalho Escravo Moderno, deu o exemplo de um canal de denúncia que eles desenvolveram para uma empresa específica, que é bem bacana, que é o seguinte: toda semana eles enviam no WhatsApp dos trabalhadores das empresas que são terceirizadas, enviam uma informação sobre o que é trabalho escravo. Então, por exemplo, você sabia que você não pode trabalhar 15 horas por dia? E aí vem um áudio de um trabalhador
como se fosse um trabalhador ali da área, falando, olha, eu já passei por isso, mas eu denunciei e, e aí foi resgatado, e agora eu estou num trabalho que eu sou regulamentado, então cuidado, viu? E aí essa abordagem assim mais horizontal. Então esse tipo de construção, esse tipo de ferramenta já está sendo feita e estão sendo criados treinamentos para capacitar a empresa nesse sentido. Então sim, a terceirização é um obstáculo, mas considerando que a cadeia produtiva tem sido uma preocupação cada vez maior e essa responsabilização, também isso tem sido discutido cada vez mais. Então, o panorama não é assim tão negativo. Eu até assim estudei muito na área de compliance, né? E é em função do cenário internacional que normalmente se começa a implementar esse tipo de norma, e não porque a empresa ela quer ser sustentável, ela Exato. quer isso está no coração do negócio, né? E sim, tudo começa, eu acho, por essas exigências e pela pressão externa, até principalmente quem produz commodities, como tu falaste do café, ou se a gente pensar naquilo que deveria ser implementado na cana, na soja, né? Exigências internacionais podem fazer com que cada vez aumente o due diligence para que se avalie toda a cadeia e haja realmente um controle maior sobre de onde vem esse produto, né? Eu fiquei muito preocupada com aquele corte no pé até do falecido escravizado, porque eu fiquei pensando, além da infecção, quanto agrotóxico já não estava no corpo dessa pessoa pela falta de EPI, né? Isso foi a primeira coisa que me bateu, assim. Mas aqui eu tenho uma outra. Agora a Lara, que já tinha feito uma observação bacana, ela fez uma pergunta de peso aqui. Ela disse assim: recentemente a PGR ajuizou a DPF postulando a imprescritibilidade do crime de redução à condição análoga à escravidão. Um dos argumentos utilizados é o fato de que 2008 a 2019, somente 4,2% dos denunciados pela prática foram denunciados definitivamente. Claro, até investigar, morreu, né? Nesse cenário, gostaria de saber qual a opinião da doutora acerca de eventual regulamentação do artigo 243 da Constituição, que condiciona a expropriação do imóvel, né, ao trânsito em julgado da sentença condenatória por exploração de trabalho em condições análogas de escravo, como é o caso do PL 5970 de 2019. Com esse tipo de restrição, não corremos o risco de manter essa sanção sem aplicabilidade prática. A lei que regulamenta a expropriação por cultivo de psicotrópico não prevê a necessidade desse trânsito em julgado, por exemplo. Então, se plantar maconha, não precisa ter trânsito em julgado, né, da ação penal para ter a expropriação. Agora, se explorar trabalho escravo, sendo que a questão da maconha está em vias de ter uma legalização, que eu não sei a amplitude que vai ter. Agora, se explorar trabalho escravo, precisa ter o trânsito em julgado, ele quase não acontece por causa da prescrição. Achei essa pergunta bem preocupante. Excelente. Sim, a gente cai na mesma situação, né? Se a gente tem que esperar tanto tempo pelo julgamento, o trânsito julgado vai evitar a efetivação do que a legislação está propondo. E Então, talvez nesse meio tempo o próprio agente, né, que promove o cultivo a partir desse trabalho, ele talvez se perpetue com as mesmas condutas, né, pela falta de uma maior efetividade da norma. Achei bem exatamente. É preocupante muito mesmo esse delicado. raciocínio. Muito bom, Lara. Sim, é muito delicada essa questão, porque a gente pode cair num debate sobre punitivismo e garantismo, né? Mas quando a gente tem o trabalho de uma fiscalização que colheu provas, que autuou, que identificou com testemunhas o trabalho escravo, há outros mecanismos para a caracterização sem necessidade do trânsito em julgado. Então, concordo com a Lara, se a gente espera todo o trâmite processual até o trânsito em julgado, a gente está de novo caindo no abandono do trabalhador e no foco somente
naquela pessoa que colocou alguém em situação de trabalho escravo naquela empresa, esquecendo ali que ele vai ficar vulnerável por 3, 10, 20 anos. Então, a gente tem outros mecanismos para caracterizar o trabalho escravo enquanto o processo corre, porque a fiscalização do trabalho, os grupos de fiscalização móvel, eles foram criados, os grupos principalmente foram criados para isso, eles têm essa competência. Então, concordo que a gente pode aprimorar essa proposta de legislação para evitar esse tipo de quase que prescrição, quase que decadência do direito, porque fica inútil, né? E aqui eu tô com a mãozinha levantada do Luiz Roberto Monreal Silva, que é o nosso residente da assessoria de Brasília. O Luiz acho que quer fazer quer falar a pergunta dele. Tens a palavra, Luiz Roberto. Primeiramente, bom dia a todos. Queria parabenizar a doutora Maria Carolina Fernandes pela palestra. Acho que foi, assim, de um enriquecimento de conhecimento para a gente muito grande. Cumprimentar a Karen, cumprimentar os demais colegas residentes. E a pergunta que eu tenho a trazer seria a seguinte: ela traria mais um aspecto da questão do trabalho indigno. A gente bem sabe que existe a figura do dumping social, que atualmente tem sido bastante debatida, né? Que seria essa questão de que o trabalhador tem vários e vários direitos, retidos e não exercidos durante as práticas laborais, né. E assim, para contextualizar um pouco, no meu último vínculo empregatício seletista, eu trabalhei durante 5 anos no ramo educacional para uma empresa privada, e, assim, a realidade da empresa é que havia esse dumping social, principalmente em questões de verbas como FGTS, INSS e, assim, alguns colaboradores ali dentro dessa empresa tinham de empresa, de trabalho, o que eu tenho de idade. Eu tenho 28 anos e tinha gente ali que tinha 30 anos de exercício laboral dentro da empresa. E você vê que com esse dumping social, muitos desses direitos eram, vamos dizer assim, perdidos no tempo, porque a nossa legislação, de acordo com a CLT, diz que o trabalhador tem até 5 anos para trás para buscar os seus direitos na justiça, né, caso ele queira. E assim, a gente vê que mesmo nessa situação de hipossuficiência com relação ao empregador, e a gente vê que o dumping social, na nossa legislação brasileira, ele não tem algo definido. Inclusive, a gente tem um projeto de lei, que é o projeto número 1615 de 2011, que está sendo debatido desde aquela época, e ele não saiu do papel. Aí a pergunta que eu trago para a doutora é a seguinte: como a doutora enxerga essa questão do dumping social com a relação do trabalho análogo e do trabalho escravo? Se é uma relação de incentivo e como a legislação brasileira pode combater essa questão do dumping social, que, ao meu ver, uma opinião pessoal minha, ele não traz assim diretamente a questão do trabalho escravo, mas ele, ao meu ver, traz esse incentivo. Mas eu queria saber a opinião da doutora, como a doutora enxerga? O cerne nessa questão já foi até trazido pela Lara a palavra em si, a ideia em si, que é a questão da imprescritibilidade, né? E você mencionou os 5 anos, e estão todos ali ligados com a nossa reforma trabalhista, com a retirada de direitos, né? Então, eu concordo 100% que a gente falar de uma prescrição tão curta, 5 anos de trabalho, considerando direitos que vão sendo tirados ali ao longo de toda uma vida, né? Às vezes, porque qual que é a ideia? Você tira 5 anos de trabalho de um trabalhador que está ali pingando de emprego em emprego, porque a gente sabe que isso tem sido uma tendência, infelizmente, pode não ser uma questão. Agora, se a gente considera locais e trabalhadores que estão a vida inteira num espaço de trabalho, sendo tolhidos aos poucos, é um direito aqui, outro ali, são férias que não foram pagas, é o almoço que nunca foi feito, né? É, não dá para falar de 5 anos. Então, a gente não tem, eu não tenho a resposta, mas o que, que eu vejo como uma alternativa que seria muito, muito pertinente? Uma proporção, né? Considerar o tempo de trabalho para o tempo de prescrição. Então, obviamente que não haver prescrição seria o melhor dos cenários, mas considerando a legislação atual hoje e algo que poderia ser, digamos assim, moldado pela jurisprudência,
é difícil, é claro, mas seria uma solução, é considerar que trabalhadores que estão, vamos supor, sei lá, há 10 anos numa empresa, haja outro parâmetro para entender a prescrição naqueles casos, e quem está há 20 anos, um outro parâmetro. E aí, quando a reforma trabalhista previu essa questão do tempo, né, de prescrição, o argumento foi de que as empresas, em cada ação trabalhista, poderiam não continuarem, poderiam quebrar, poderiam falir. E eu concordo que há pequenas empresas, microempresas, que não têm condição de arcar com uma ação trabalhista gigantesca e realmente ficam mal das pernas. Mas, então, vamos também fazer gradação para o tamanho de empresa, porque hoje a gente vê na justiça trabalhista que as empresas que mais sofrem são as empresas pequenas, as empresas familiares, que não conseguiram pagar um direito ou outro para o trabalhador, tem que lidar com uma ação e acabam se endividando, acabam quebrando, mas as empresas gigantescas, multinacionais ou que estão no país inteiro, tem até assim, planilha de contingência, né? Previsão de quantas ações eu vou receber cada mês para lidar com as ações trabalhistas. Então, vamos fazer gradação, tanto para tempo de trabalho, quanto para tamanho da empresa, para poder arcar. E aí, uma empresa gigante, ela pode arcar com uma ação trabalhista que não lide com prescrição. Então, acho que tem que estar tudo interligado. Eu acho que, doutora Maria Carolina, eu vou reproduzir parte de um comentário do Leandro. Ele fez um comentário gigante aqui, dizendo que a culpa é de todos o trabalho de escravo, né? Por medo, ignorância, desconhecimento, conivência política, morosidade indiscutível, votar medidas mais eficazes e punitivas, carência de fiscalização, enfim. E ele coloca um ponto que eu acho muito importante, que talvez fique como mensagem a todos, que essa questão do due diligence, de analisar toda a cadeia, também parte é o nosso dever enquanto consumidor, né? Hoje, cada vez mais, a gente vê pequenos negócios que são muito focados em demonstrar que eles avaliam toda a cadeia produtiva. Eu estava comendo antes um chocolate aqui e que ele diz exatamente, ele diz o nome do produtor do sul da Bahia, de onde veio o grão de chocolate. Eu não vou fazer aqui o jabá, né? Mas é um chocolate produzido aqui em Porto Alegre, vendido em pequenos comércios, e ele é chocolate de origem. Então, ele avalia toda a cadeia. Isso é muito comum quando a gente procura orgânicos, produtos certificados. Claro que isso tudo tem um preço, mas eu acredito que um consumidor cada vez mais consciente talvez busque mais por isso e talvez procure menos por aqueles produtos cuja origem sejam de países que escravizam, que exploram esse trabalho. E aqui eu até vou colocar como última observação uma situação que eu enfrentei esses dias, que eu procuro avaliar tudo aquilo que eu consumo para ver de onde vem, mas eu caí no conto do vigário comprando uma sapatilha pelo LinkedIn. A aparência maravilhosa, eu jurava que era um produto nacional. Olhei os comentários todos maravilhosos. E o preço era de produto nacional, como se tivesse pago todos os tributos, né? Quando eu recebo a sapatilha não tinha nenhuma marca, veio num pacotinho sem caixa preto, e aí eu já intuí, olhei assim, origem, a origem China, sem nota fiscal, sem nada. E eu coloquei um comentário que não foi assim agressivo nem nada. Eu disse assim: olha, essa sapatilha é confortável, mas eu esperava que fosse produto nacional e recebi um produto que veio da China. E eu fui bloqueada pela empresa. Então, os comentários que aparecem na internet muitas vezes só são os comentários favoráveis, né? E isso também eu acho que é um alerta para o consumidor que quer fazer essa prévia, né, para avaliar alguma
digamos assim, alguma correção, alguma evidência de que a cadeia é séria ou que o produto é sério, enfim. Não recebi nota fiscal, não recebi nada, fui bloqueada, não tenho como contatar com a empresa. E eu acredito aqui, nós encerramos então as nossas perguntas, acho que veio perguntas muito interessantes hoje. A apresentação foi muito didática, Maria, eu adorei. Eu acho que trouxe um cenário possível de qualquer pessoa entender, e daqueles que estudam ou se interessam pelo caso, também surgiram perguntas complexas que também trouxeram muitas perguntas para a gente, né? Eu desejo sucesso na clínica, espero que seja um modelo que se reproduza em outras universidades, em outras instituições. Acredito que é uma coisa que a gente precisa muito, e eu vejo que a gente também deve se preocupar tanto com essas questões quando a gente tem imigrantes internos, né, que vêm de outras regiões do país, como também a gente vê o país recebendo muitos venezuelanos, pessoas, como o Luiz Roberto falou, com evidente hipossuficiência e que podem estar sujeitos a essa questão. Então, acredito que os entes públicos também têm muita responsabilidade na tentativa de buscar implementar algum tipo de política pública de acolhimento a essas pessoas. Porque realmente não basta eu ter uma fiscalização de ter o resgate a essas pessoas se eu não tenho como encaminhá-las para que elas tenham a sua vida restabelecida. E que eu vi, por exemplo, no cenário das vinícolas, que houve um acordo com as vinícolas, as pessoas receberam um valor que eu achei até pequeno, e receberam a passagem para voltar para sua origem. Quer dizer, é muito provável que aquelas pessoas fiquem sujeitas ainda, não digo à exploração da escravidão, porque talvez elas fiquem um pouco mais cautelosas, mas sujeitas a trabalhos realmente de alguma forma degradantes, né, por falta de opção. Karen, agradeço muito pelo convite, aqui pelo Cevinha, todos e todas que estavam aqui presentes hoje, que fizeram perguntas, que contribuíram, que assistiram. Eu estou muito à disposição para conversar, deixei meu e-mail, né, mas se quiserem me chamar também no LinkedIn, meu nome. E a clínica também está à disposição. Eu agradeço imensamente por essa oportunidade e reforço aqui a necessidade de a gente sempre pautar esse tema. Então, estamos com a família, estamos numa conversa de bar, de restaurante, na escola, porque se a gente tem esse acesso à informação, é importante que a gente passe, né, e capacite e converse, não no sentido vertical, né, de capacitação, porque eu sei mais que você, mas colocar em pauta o tema, fazer ser discutido, fazer se ouvir e ser ouvido, e eu agradeço imensamente. Estou à disposição. Muito obrigada e tenham um bom dia a todos vocês. Obrigada a todos, gente. Os certificados, eles devem ser encaminhados aos participantes em até 10 dias. Então, eu agradeço a participação e convido mais uma vez que vocês sigam as redes da PGM, porque nós temos sempre assuntos do momento e que podem servir para as nossas discussões diárias. Muito obrigada, Maria, e um bom dia a todos também.